Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta segunda-feira da Paixão, na quinta semana da Quaresma, nós queremos meditar. A paixão de Cristo é um remédio contra o pecado. E alguns são os elementos pelos quais Santo Tomás considera esta afirmação. Primeiro, nós nos tornamos impuros. Quando o homem comete um pecado, ele suja sua alma, pois assim como a virtude é a beleza da alma, o pecado é uma mancha na alma. Donde vem, Israel, donde vem, que te encontras em terra inimiga, que definhas em solo estranho, passa por imundo qual cadáver. A paixão de Cristo remove essa mancha, pois Cristo por sua paixão fez do jorrar do seu sangue um banho na qual ele pudesse lavar os pecadores. A alma, então, irmãos e irmãs, é lavada no sangue do Cordeiro. Segundo, nós ofendemos a Deus. Como o homem que só pensa com a carne, ama aquilo que é belo para a carne, assim Deus ama a beleza espiritual, a beleza da alma. Quando a beleza da alma é definhada pelo pecado, Deus se ofende e sustenta seu ofensor com aversão. Mas a paixão de Cristo afasta esse seu ódio, porque faz o que nenhum homem poderia fazer, isto é, a plena reparação do pecado a Deus. Então, quando pecamos, nós ofendemos a Deus, porque nós contrariamos a sua vontade para nós. Terceiro, nós enfraquecemos. O homem crê, uma vez que cometeu um pecado, será capaz de se abster do pecado futuro. A experiência mostra bem o contrário. O efeito do primeiro pecado é enfraquecer o pecador e torná-lo ainda mais inclinado ao pecado. Isto é uma grande verdade que nós não consideramos. Quando fraquejamos, quando caímos num pecado, toda a nossa vida vai fazendo uma ladeira abaixo e os demais pecados nós vamos acumulando em nós. Se antes nós combatíamos todos os pecados, ao cair, ao fraquejar em um deles, os demais vêm com mais força e nós nos tornamos fracos. Mas Cristo, ainda que não tenha definitivamente posto um fim a essa fraqueza, no entanto, a diminuiu enormemente. O homem é tão fortificado pela paixão de Cristo e o efeito do pecado de Adão é tão diminuído que ele não é mais dominado por ela. Ajudado pela graça de Deus, dada a ele nos sacramentos, que aurem seu poder da paixão de Cristo, o homem agora é capaz de se esforçar e sair de seus pecados. Irmãos, é possível viver uma vida que agrade a Deus. É possível viver uma vida sem os pecados, principalmente os mais graves. Então peçamos, por meio desta quaresma, a graça de Deus para combatermos os pecados em nós. Quarto, a sujeição à punição merecida pelo pecado. Isso a justiça de Deus pedia, ou seja, que por cada pecado fosse punido, variando sua pena e de acordo com o pecado. Mas, por sua paixão, Cristo afastou de nós essa punição, pois ele a suportou por conta própria, carregou os nossos pecados, isto é, a punição devida a nós por nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. E por fim, o banimento do reino de Deus. Aqueles que ofendem o rei são mandados para o exílio. Assim também o homem foi expulso do paraíso. Adão, tendo pecado, foi lançado para fora imediatamente, e os portões se fecharam por trás dele. Mas, vejamos bem, por sua paixão Cristo abriu esses portões e chamou de volta do exílio esses exilados. Assim como o lado de Cristo abriu pela lança dos soldados os portões do paraíso, se abriram para os homens. E assim que o sangue de Cristo jorrou, a mancha foi lavada, Deus foi aplacado, nossa fraqueza foi removida, as reparações pelos nossos pecados foram feitas e os exilados foram reconduzidos. Se Adão foi expulso do paraíso e fechou a porta, lá no alto da cruz, Cristo
ao perdoar o bom ladrão, diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Cristo abriu-nos a porta do reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.